Ele ia casar em dias, até descobrir que a noiva só queria seu dinheiro. Se disfarçou de gari para testar ela. O que viu destruiu seu coração para sempre, mas salvou sua vida. Eduardo estava terminando de jantar quando o celular de Mariana tocou na mesa da cozinha. Ela levantou rapidamente para atender, mas não foi rápida o suficiente. Por alguns segundos ele conseguiu ver o nome na tela: Amor da Minha Vida, com um coração vermelho ao lado. O estômago dele gelou. Mariana nunca havia colocado esse apelido no contato dele. Alô? Ela atendeu saindo da cozinha em direção à varanda. A voz estava diferente, mais doce, mais carinhosa do que Eduardo ouvia há meses. Não posso falar agora, meu bem. Ele está aqui. Eduardo sentiu o mundo desabar. Quem era ele? Quem era o amor da vida dela? As mãos começaram a tremer enquanto fingia mexer no celular, tentando ouvir a conversa que vinha da varanda. Mariana falava baixo, mas o vento trouxe algumas palavras soltas. Semana que vem, depois que eu resolver tudo, não vai demorar muito. Quando ela voltou, Eduardo perguntou com a voz mais normal que conseguiu. Quem era? Minha prima Letícia. Mariana respondeu sem nem olhar nos olhos dele. Problema na família. Eduardo conhecia todas as primas de Mariana. Nenhuma se chamava Letícia. A mentira foi como um soco no peito. Eles estavam juntos há 4 anos. O casamento estava marcado para dali a algumas semanas. Como havia chegado a esse ponto sem perceber? Na semana seguinte, Eduardo começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Mariana saía mais cedo do trabalho, dizia que tinha reuniões extras no escritório de contabilidade onde trabalhava. Chegava em casa com um sorriso estranho no rosto, como se guardasse um segredo delicioso. O perfume estava sempre mais forte, a maquiagem mais caprichada, as roupas mais elegantes. Você está diferente, Eduardo comentou uma noite, observando ela se arrumar para mais uma reunião de trabalho. Diferente como? Mariana perguntou, passando brilho nos lábios sem olhar para ele. Mas feliz, animada. Ela riu de um jeito que nunca ria quando estavam sozinhos. É o casamento se aproximando, amor. Estou realizando um sonho. A palavra amor soou falsa na boca dela. Eduardo percebeu que havia semanas que ela não dizia essa palavra com carinho de verdade. Era sempre mecânico, automático, como se fosse parte de um roteiro decorado. Na sexta-feira seguinte, Eduardo saiu mais cedo do escritório de advocacia onde trabalhava e decidiu passar no prédio onde Mariana trabalhava. Queria fazer uma surpresa, levar flores, talvez almoçar juntos e tentar recuperar a conexão que sentia estar perdendo. Estacionou do outro lado da rua e esperou ela sair. Às 11h30 da manhã, Mariana apareceu na porta do prédio, mas não estava sozinha. Um homem alto, de terno azul marinho e cabelos grisalhos, estava ao lado dela. Eles conversavam de um jeito íntimo, próximo demais para ser apenas profissional. Quando o homem colocou a mão na cintura dela, Eduardo sentiu o sangue ferver. Eles caminharam até um restaurante elegante 3 quadras adiante. Eduardo os seguiu de longe, tentando processar o que estava vendo. No restaurante, eles se sentaram em uma mesa reservada, longe das janelas. O homem segurou a mão de Mariana por cima da mesa. Ela riu daquele jeito que Eduardo há muito tempo não via. Eduardo esperou do lado de fora, escondido atrás de uma árvore, sentindo-se um idiota, mas incapaz de ir embora. Quando eles saíram, 1 hora depois, o homem beijou o rosto de Mariana bem perto da boca. Ela não se afastou. Pelo contrário, pareceu gostar. Naquela noite, Mariana chegou em casa às 7, como sempre. Como foi o trabalho? Eduardo perguntou, observando cada reação dela. Normal. Reunião chata sobre orçamentos. Ela nem piscou ao mentir. E o seu dia? Também normal. Eduardo decidiu não confrontar ainda. Precisava de mais informações, mais provas. Talvez estivesse interpretando errado. Talvez houvesse uma explicação inocente. Mas no fim de semana, enquanto Mariana tomava banho, o celular dela tocou na cama. Eduardo olhou a tela. Amor da minha vida novamente. Sem pensar 2 vezes, ele atendeu. Mariana? Disse uma voz masculina do outro lado. Eduardo desligou imediatamente, o coração batendo descompassado. Quando Mariana saiu do banheiro,
Ele estava deitado, fingindo dormir. Meu celular tocou? Ela perguntou. Não ouvi nada. Ela checou as chamadas perdidas e Eduardo viu o rosto dela ficar tenso. Mariana pegou o celular e foi para a sala. Eduardo a ouviu discutir baixinho. Não pode ligar aqui. Ele quase atendeu. Precisa ter mais cuidado. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que não conhecia a mulher com quem ia se casar. Nos 4 anos juntos, quantas mentiras ela havia contado. Quantas vezes havia fingido amor enquanto pensava em outro homem. Na segunda-feira seguinte, Eduardo não conseguiu se concentrar no trabalho. Ficou imaginando cenários, tentando entender quando tudo havia mudado. Lembrou de conversas estranhas que Mariana havia tido com amigas, sempre parando quando ele se aproximava. Lembrou de noites em que ela parecia distante, como se estivesse pensando em outra pessoa. À tarde, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Eduardo, aqui é a Sandra, do escritório da Mariana. Sandra era colega de trabalho de Mariana há anos. Elas não eram exatamente amigas, mas sempre se cumprimentavam nos eventos da empresa. Oi, Sandra, tudo bem? Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. Não sei se devo, mas o silêncio foi eterno. Mariana está tendo um caso com o diretor da empresa. Todo mundo no escritório sabe. Eles não se escondem mais. Ontem eu ouvi ela falando com uma amiga sobre planos para depois do casamento de vocês. Eduardo sentou na cadeira, as pernas bambas. Que tipo de planos? Ela disse que vai ficar casada contigo apenas alguns meses. Tempo suficiente para ter acesso aos bens e à herança da família. Depois vai se separar e ficar com o diretor. Eduardo, ela está usando você. A ligação terminou, e Eduardo ficou olhando para a parede do escritório por um tempo que pareceu eterno. Tudo fazia sentido agora. O interesse súbito de Mariana pelo seu patrimônio nas últimas semanas. As perguntas sobre investimentos, sobre a herança que Eduardo havia recebido dos avós. Os comentários sobre nossa vida financeira e nosso futuro. Eduardo sempre soube que era um homem bem-sucedido financeiramente. Além do escritório de advocacia que prosperava, havia herdado uma quantia considerável quando os avós faleceram. Mariana conhecia os detalhes porque Eduardo nunca escondeu nada dela. Acreditava que não tinha segredos em um relacionamento sério. Agora percebia que havia sido ingênuo. Mariana havia calculado tudo friamente. O casamento, o acesso aos bens, a separação posterior. Eduardo era apenas uma ponte para a vida que ela realmente queria. Naquela noite, Eduardo chegou em casa decidido a confrontar Mariana. Mas quando a viu arrumando os últimos detalhes do vestido de noiva, sorrindo para si mesma como se fosse a mulher mais feliz do mundo, algo dentro dele quebrou. Não era apenas raiva, era uma dor profunda, uma sensação de ter sido completamente enganado por alguém em quem confiava cegamente. Mariana, ele disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Oi, amor. Olha como o vestido ficou perfeito depois dos ajustes. Ela girou na frente do espelho, radiante. Eduardo olhou para aquela mulher que acreditava conhecer e percebeu que era uma completa estranha. A Mariana carinhosa, apaixonada, que dizia sonhar com uma vida simples ao lado dele, nunca havia existido. Era tudo teatro. Preciso te fazer uma pergunta, Eduardo disse. Claro, o que é? Você me ama? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela parou de girar e olhou para Eduardo pelo espelho. Que pergunta é essa? Claro que te amo. Por que está perguntando? Só queria ter certeza. Mariana se aproximou, passou os braços ao redor do pescoço dele e o beijou. Mas Eduardo não sentiu amor naquele beijo. Sentiu mentira, manipulação, frieza disfarçada de carinho. Você está nervoso com o casamento, né? É normal. Eu também estou. Ela sorriu, e Eduardo viu falsidade até no sorriso. Naquela noite, enquanto Mariana dormia ao lado dele, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia apenas terminar o relacionamento. Primeiro, queria que Mariana revelasse quem realmente era. Queria ver até onde ia a crueldade dela, o desprezo que sentia por ele quando achava que ele não estava vendo. Eduardo decidiu que ia testar o caráter verdadeiro da mulher com quem quase havia se casado. E para isso, precisava se tornar uma pessoa completamente diferente. Na manhã seguinte, quando Mariana saiu para o trabalho,
Eduardo começou a planejar a transformação mais importante da sua vida. Ia se disfarçar de uma forma que Mariana nunca o reconheceria. Queria ver como ela tratava pessoas que considerava inferiores. Queria saber se havia uma única gota de bondade no coração dela, ou se tudo era aparência e interesse. O que Eduardo não sabia era que a descoberta que estava por vir seria muito pior do que qualquer coisa que havia imaginado. Eduardo acordou antes do sol nascer com uma sensação estranha no peito. Hoje seria o dia em que se tornaria uma pessoa completamente diferente. Mariana ainda dormia ao lado dele, respirando tranquilamente, sem imaginar que o homem com quem dividia a cama havia descoberto suas mentiras e estava prestes a descobrir muito mais. Ele se levantou em silêncio e foi até o banheiro. No espelho, viu o rosto que Mariana beijava toda manhã fingindo amor. Cabelos bem cortados, barba feita, pele cuidada. A aparência de um advogado bem-sucedido que qualquer mulher se orgulharia de apresentar para a família. Mas em algumas horas, essa imagem não existiria mais. Eduardo havia passado a madrugada pesquisando na internet como mudar completamente a aparência. Comprou roupas usadas em um brechó do outro lado da cidade, lugares onde Mariana jamais colocaria os pés. Calça jeans desgastada, camisa surrada, boné velho e tênis gasto. Também conseguiu uma carteira de trabalho falsa com o nome Carlos Silva e uma história inventada de gari da prefeitura. Quando Mariana saiu para o trabalho, Eduardo começou a transformação. Primeiro, cortou o próprio cabelo de forma desigual, deixando algumas mechas mais longas que outras. Depois, esfregou terra nas unhas para parecer que trabalhava com as mãos. Aplicou base mais escura no rosto e pescoço, criando o aspecto de quem passa o dia no sol. A parte mais difícil foi ensaiar o jeito de falar. Eduardo tinha vocabulário refinado, dicção perfeita, resultado de anos de advocacia e convivência com pessoas da alta sociedade. Precisava soar como um trabalhador humilde, com menos estudo, sotaque diferente. Passou horas na frente do espelho praticando frases simples, mudando a postura, a forma de andar. Quando se olhou no espelho pela última vez antes de sair, Eduardo quase não se reconheceu. A transformação havia funcionado. No lugar do advogado Eduardo Santos estava Carlos Silva, um homem simples que acordava cedo para varrer as ruas da cidade. O coração batia descompassado quando Eduardo saiu de casa pela primeira vez disfarçado. Sentia como se estivesse fazendo algo errado, mas sabia que era a única forma de descobrir a verdade sobre Mariana. Caminhou pelas ruas tentando se acostumar com as roupas diferentes, com o jeito novo de andar, com a pessoa que havia se tornado. O destino era o café Encontro Perfeito, onde Mariana trabalhava como gerente há 2 anos. Eduardo conhecia a rotina dela perfeitamente. Chegava sempre às 8 da manhã, tomava café na mesa perto da janela enquanto organizava os relatórios do dia, e às 9 começava a atender os clientes. Quando Eduardo chegou perto do café, o nervosismo aumentou. E se Mariana o reconhecesse? E se alguém desconfiasse? Respirou fundo e entrou no estabelecimento, tentando agir com naturalidade. O ambiente estava cheio de pessoas elegantes tomando café da manhã antes do trabalho. Executivos de terno, mulheres bem vestidas, estudantes universitários. Eduardo se sentia deslocado com suas roupas simples, mas isso era exatamente o que queria. Mariana estava atrás do balcão, conferindo a gaveta do caixa. Quando levantou os olhos e viu Eduardo, a expressão do rosto dela mudou completamente. O sorriso profissional desapareceu, substituído por uma careta de nojo mal disfarçado. "Posso ajudar?" Ela perguntou com a voz seca, bem diferente do tom doce que usava com os outros clientes. "Bom dia, moça." Eduardo respondeu, forçando o sotaque que havia ensaiado. "Queria um café simples, por favor." Mariana olhou Eduardo de cima a baixo, claramente incomodada com a presença dele. "Café simples custa R$3. "Moa, pode ser," Eduardo disse, tirando as moedas do bolso devagar, como se estivesse contando o dinheiro. Enquanto Mariana preparava o café, Eduardo viu ela sussurrar algo para Beatriz, a garçonete que trabalhava ali há alguns meses. As duas olharam na direção dele e riram baixinho. O coração de Eduardo apertou. Mariana estava rindo dele, do homem simples que achava que ele era.
Aqui! Mariana colocou o café no balcão com mais força que o necessário. Pode sentar em qualquer mesa lá no fundo. Eduardo percebeu que ela estava direcionando ele para longe dos outros clientes, como se sua presença pudesse incomodar as pessoas importantes que frequentavam o lugar. Pegou o café e foi se sentar onde ela havia indicado, fingindo não ter notado a humilhação. De onde estava, Eduardo podia ouvir perfeitamente a conversa entre Mariana e Beatriz. Que tipo de gente? Mariana disse, balançando a cabeça. Olha o jeito que ele estava vestido. Provavelmente nem tomou banho hoje. E aquele cheiro? Beatriz completou. Parecia que veio direto do lixo. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Ele havia tomado banho e não estava cheirando mal. O cheiro que elas mencionavam era puro preconceito. A forma como enxergavam uma pessoa que consideravam inferior. Espero que termine logo e vá embora. Mariana continuou. Esse tipo de pessoa espanta os clientes bons. Você acha que ele tem dinheiro para pagar? Beatriz perguntou, olhando na direção de Eduardo. Pelo jeito que ele contou as moedas, deve estar gastando o último trocado. Gente assim não deveria nem entrar aqui. Eduardo tomou o café devagar, processando cada palavra que ouvia. Aquela mulher falando com tanto desprezo sobre gente assim, era a mesma que dormia na cama dele todas as noites. A mesma que dizia sonhar com uma vida simples, que falava sobre ajudar os menos favorecidos, que se emocionava assistindo filmes sobre injustiça social. Tudo era mentira. Mariana desprezava pessoas pobres, tratava trabalhadores simples como se fossem lixo humano. Eduardo sempre soube que ela tinha preferência por coisas caras, por ambientes sofisticados, mas nunca imaginou que o desprezo fosse tão profundo. Quando terminou o café, Eduardo se levantou para ir embora. Passou pelo balcão e disse, obrigado para Mariana, que nem levantou os olhos para olhar para ele. Até mais, ela respondeu secamente, claramente querendo que ele saísse logo. Eduardo estava quase na porta quando ouviu Mariana comentar com Beatriz. Ainda bem que meu noivo não é desse tipo. Eduardo é um homem culto, bem-sucedido. Imagina se eu tivesse que viver com alguém assim. As palavras foram como facadas. Mariana estava comparando o Carlos humilde com o Eduardo rico, sem saber que eram a mesma pessoa. E a comparação mostrava exatamente o que ela valorizava em um homem: dinheiro e status social. Eduardo saiu do café sentindo uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia experimentado. Caminhou pelas ruas tentando processar o que havia acabado de descobrir. Mariana não apenas o estava traindo com outro homem. Ela era uma pessoa cruel, preconceituosa, que julgava as pessoas pela aparência e pelo dinheiro. Passou o resto do dia disfarçado, observando como as pessoas tratavam Carlos. A diferença era gritante. As mesmas pessoas que cumprimentavam Eduardo com respeito e simpatia ignoravam completamente Carlos. Porteiros que abriam portas para Eduardo nem olhavam para Carlos. Vendedores que se esforçavam para agradar Eduardo tratavam Carlos como se fosse invisível. No final da tarde, Eduardo voltou para casa e removeu o disfarce. Olhando no espelho, viu novamente o advogado bem vestido, o homem que Mariana fingia amar. Mas agora sabia a verdade. Para ela, Eduardo valia apenas pelo que tinha no banco e pelo status que proporcionava. Naquela noite, quando Mariana chegou do trabalho, Eduardo observou cada movimento dela com outros olhos. O beijo de chegada parecia ainda mais falso. O como foi seu dia, amor? Soava mecânico. O sorriso era pura representação. E o seu dia? Ela perguntou, tirando os sapatos e se jogando no sofá. Tranquilo, Eduardo respondeu. E o café? Movimento bom? Ah, normal. Só teve uns clientes chatos hoje. Gente sem educação, sabe como é. Eduardo sabia exatamente sobre quem ela estava falando. Sobre Carlos. Sobre ele próprio. Que tipo de gente? Perguntou fingindo interesse casual. Ah, esses trabalhadores braçais que aparecem de vez em quando. Gente que não tem cultura, que não sabe se comportar. Fico incomodada quando eles entram lá. Espanta a clientela boa. Eduardo sentiu vontade de gritar, de contar que havia sido ele, de ver a reação dela ao descobrir que estava falando mal do próprio noivo. Mas se controlou. Ainda havia muito mais para descobrir. Você não acha meio pesado julgar as pessoas assim? Ele testou. Eduardo, por favor,
Você sabe que eu não tenho preconceito, mas existe uma diferença entre ter empatia e aceitar qualquer coisa. Eu trabalho em um ambiente que precisa manter um padrão. Não posso deixar que qualquer pessoa entre e saia. A hipocrisia era impressionante. Mariana conseguia se convencer de que não tinha preconceito enquanto demonstrava o contrário em cada palavra. Além do mais, ela continuou: graças a Deus meu futuro marido entende disso. Você nunca me faria passar vergonha misturando com gente de baixo nível. Eduardo teve que sair da sala para não explodir. Foi para o quarto e se trancou, tentando controlar a raiva que sentia. Mariana havia acabado de deixar claro que o valorizava não pelo que ele era como pessoa, mas por pertencer à classe certa. Naquela noite, enquanto Mariana dormia tranquilamente ao lado dele, Eduardo tomou uma decisão. Não ia parar por aí. Queria ver até onde ia a crueldade dela. Queria descobrir cada faceta podre do caráter da mulher com quem quase havia se casado. Nos próximos dias, Carlos voltaria. E Mariana revelaria exatamente quem era quando pensava que ninguém importante estava vendo. Eduardo acordou no dia seguinte, sabendo que precisava ver mais. A transformação em Carlos havia revelado apenas a superfície da personalidade verdadeira de Mariana. Ele queria descobrir até onde ia a frieza dela, quantas máscaras ela usava dependendo de quem estava na frente. Vestiu novamente as roupas simples, aplicou a maquiagem que o deixava com aparência de trabalhador e saiu de casa determinado a descobrir toda a verdade. Desta vez, não ia apenas ao café. Ia seguir Mariana durante o dia inteiro, ver como ela tratava diferentes pessoas quando achava que estava segura para mostrar quem realmente era. Chegou ao café, encontro perfeito, meia hora antes de Mariana. Sentou na mesa do fundo e pediu um café para a Beatriz, que o atendeu com a mesma frieza do dia anterior. Você de novo? Ela murmurou, claramente incomodada. Só quero tomar meu café em paz, Eduardo respondeu com o sotaque ensaiado. Quando Mariana chegou e viu Eduardo ali, o rosto dela se contorceu de irritação. Ela foi direto falar com Beatriz, sussurrando algo que Eduardo não conseguiu ouvir completamente, mas captou as palavras todo dia e espantar. Beatriz se aproximou da mesa de Eduardo com uma expressão nada amigável. Olha, Carlos, ela disse, usando o nome falso que Eduardo havia dado no dia anterior. Esse café tem um perfil específico de clientes. Talvez você se sinta mais à vontade em outro lugar. Eduardo fingiu não entender. Eu pago pelo café igual todo mundo. Sim, mas... Beatriz olhou para Mariana, que fez um gesto discreto. É que você está incomodando os outros clientes. Eduardo olhou ao redor. O café estava quase vazio. Apenas ele e um casal de idosos na mesa da frente. Que clientes? Escuta aqui. Mariana se aproximou, a voz baixa, mas cheia de autoridade. Você não entendeu ontem? Este não é um lugar para pessoas como você. Existe um café popular 2 quadras daqui. Lá você vai se sentir melhor. A forma como ela disse, pessoas como você, foi carregada de tanto nojo que Eduardo sentiu vontade de arrancar o disfarce na mesma hora e mostrar quem ele realmente era. Mas se controlou. Eu não estou fazendo nada de errado, ele respondeu, mantendo a calma. Não está fazendo nada de errado, mas está no lugar errado, Mariana replicou. Olha suas roupas, olha sua aparência. Você acha que combina com o ambiente daqui? Eduardo ficou em silêncio, processando a crueldade casual dela. Mariana estava expulsando um cliente pagante apenas por causa da aparência, sem motivo real, sem que ele tivesse feito qualquer coisa inadequada. Tá bom, Eduardo murmurou, levantando da mesa. Vou embora. Obrigada pela compreensão, Mariana disse com um sorriso falso. Eduardo saiu do café com o coração em pedaços, mas em vez de ir embora, ficou do outro lado da rua observando. Queria ver se o comportamento de Mariana era consistente ou se havia sido um momento isolado. 15 minutos depois, um senhor de cabelos brancos entrou no café. Estava bem vestido, com terno social e sapatos engraxados, mas Eduardo percebeu que eram roupas antigas, possivelmente a única roupa social que o homem tinha. O senhor pediu apenas um café simples e se sentou na mesma mesa onde Eduardo havia estado. Eduardo viu Mariana observar o homem com atenção. Ela cochichou algo para Beatriz, que riu baixinho. Depois se aproximou da mesa do senhor.
Com licença, Mariana disse, o tom educado, mas firme. O senhor vai consumir mais alguma coisa além do café? Por enquanto, só o café mesmo, minha filha. O senhor respondeu com gentileza. É que temos uma política aqui. Consumo mínimo de R$ 15 por mesa. Eduardo sabia que isso era mentira. Nunca houve consumo mínimo no café. Mariana estava inventando uma regra para expulsar alguém que considerava inadequado para o ambiente. R$ 15? O senhor pareceu surpreso. Mas eu só quero tomar um café. Posso pedir um pão também. O pão custa R$ 8. Mariana mentiu novamente. Eduardo conhecia o cardápio. O pão custava R$ 3. O rosto do senhor ficou triste. Eduardo viu ele calcular mentalmente se tinha dinheiro suficiente. Então, deixa pra lá, o senhor disse levantando da mesa. Desculpa o incômodo. Não foi incômodo nenhum, Mariana respondeu com o mesmo sorriso falso. Tenha um bom dia. O senhor saiu cabisbaixo, claramente envergonhado pela situação. Eduardo viu Mariana fazer um comentário para Beatriz e as duas rirem. Sua noiva havia acabado de humilhar um idoso inocente apenas por ele não ter a aparência que ela considerava adequada. Eduardo seguiu o senhor por algumas quadras. O homem entrou em um café simples, pediu um café e um pão francês que custaram, juntos, menos de R$ 5. Sentou sozinho em uma mesa pequena e ficou ali por mais de 1 hora, claramente aproveitando o único momento de lazer que podia se permitir. Quando Eduardo voltou para observar o encontro perfeito, viu uma cena que o deixou ainda mais chocado. Mariana estava ao telefone na parte externa do café, falando animadamente. Não, amor, você não entende, ela dizia, claramente falando com o amante. É só questão de tempo. Depois que eu casar, vai ser muito fácil. Eduardo se aproximou o suficiente para ouvir melhor, escondido atrás de um carro. Eduardo é tão ingênuo. Mariana continuou rindo. Ele acredita em tudo que eu falo. Ontem mesmo ele perguntou se eu o amava, imagina. Eu fingi que estava emocionada com a pergunta. Eduardo sentiu o mundo girar. Ela estava rindo da conversa séria que haviam tido, zombando da vulnerabilidade dele. Claro que eu amo você, Roberto, ela continuou. Eduardo é só conveniente. Você viu os papéis da herança que ele me mostrou? É muito dinheiro, amor. Muito mesmo. Depois que eu conseguir acesso às contas dele, a gente pode viajar para onde quiser. Eu estava pensando em Paris ou talvez Suíça, longe de todo mundo. Eduardo encostou no carro, as pernas bambas. Mariana não apenas o estava traindo, estava planejando roubar sua herança e fugir com o amante. Ela havia calculado tudo friamente, incluindo os detalhes da vida deles juntos no plano de enriquecimento. Não, ele não desconfia de nada. Mariana ria. Sabe o que é mais engraçado? Ele fica falando sobre amor verdadeiro, sobre construir uma família. Coitado, não faz ideia de que tipo de mulher eu realmente sou. As palavras foram como punhaladas. Eduardo lembrou de todas as vezes que havia falado sobre sonhos em comum, sobre o futuro que imaginava ao lado dela. Mariana havia fingido concordar, inventado sonhos falsos, mentido sobre cada sentimento. Depois do casamento, eu vou aguentar por uns 6 meses no máximo. Ela continuou planejando. Tempo suficiente para ter acesso total aos bens. Aí invento alguma desculpa para me separar. Incompatibilidade, sei lá. E a gente some com o dinheiro dele. Eduardo teve que se afastar antes que fizesse alguma besteira. A raiva que sentia era tanta que estava tremendo. Mariana não era apenas uma traidora ou uma interesseira. Ela era uma criminosa, planejando um roubo elaborado que destruiria completamente a vida dele. Caminhou sem rumo pelas ruas, tentando processar tudo o que havia ouvido. A mulher com quem dormia todas as noites, que beijava todas as manhãs, que dizia estar apaixonada por ele, era uma estranha completa. Pior que estranha. Era uma pessoa cruel, calculista, capaz de humilhar idosos inocentes e de roubar alguém que confiava nela. Quando voltou para casa no final da tarde, Eduardo estava exausto emocionalmente. Removeu o disfarce olhando para o espelho, vendo novamente o rosto do homem que Mariana fingia amar. O homem que ela considerava ingênuo e coitado. Mariana chegou em casa às 7 da noite, como sempre. Oi, amor, ela disse, beijando Eduardo como se nada houvesse acontecido. Como foi seu dia? Eduardo olhou nos olhos dela.
procurando algum sinal de remorso, de consciência, de humanidade. Não achou nada. Apenas a performance perfeita de uma mulher apaixonada. Foi bom, ele respondeu. E o seu? Ah, normal. Trabalho, algumas reuniões. Ela mentiu naturalmente, sem nem piscar. Estou cansada, mas feliz. Faltam só algumas semanas para o nosso casamento. A palavra nosso soou irônica. Não havia nada de nosso naquele casamento. Era apenas o plano de enriquecimento de Mariana, disfarçado de romance. Mariana, Eduardo disse, testando uma última vez. Você tem certeza de que quer casar comigo? Que pergunta é essa? Ela respondeu, fingindo surpresa. Claro que tenho certeza. Você é o homem da minha vida, Eduardo. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Cada palavra era uma mentira. Eduardo sabia disso agora. Havia ouvido ela dizendo exatamente o contrário para o amante algumas horas antes. E se eu não tivesse dinheiro? Ele testou. Se eu fosse uma pessoa simples, um trabalhador comum, você ainda me amaria? Mariana hesitou por uma fração de segundo. Uma pausa quase imperceptível, mas que disse tudo. Eduardo, que conversa estranha é essa? Claro que eu te amaria. O dinheiro não importa para quem ama de verdade. Mais mentiras. Eduardo havia visto exatamente como ela tratava pessoas sem dinheiro. Com nojo, desprezo, crueldade. Naquela noite, enquanto Mariana dormia tranquilamente ao lado dele, Eduardo tomou uma decisão final. Não ia apenas cancelar o casamento. Queria que Mariana soubesse que ele havia descoberto tudo. Queria ver a reação dela quando percebesse que o ingênuo Eduardo tinha sido mais esperto que ela imaginava. Nos próximos dias, Carlos voltaria mais uma vez. Mas desta vez, Eduardo estava preparado para ver até onde Mariana era capaz de ir. E depois disso, ela descobriria que havia subestimado completamente o homem que estava tentando roubar. Eduardo não conseguiu dormir direito durante toda a semana. As palavras que ouviu Mariana dizer ao telefone ecoavam na cabeça como um martelo. Eduardo é tão ingênuo. Ele acredita em tudo que eu falo. Coitado, não faz ideia de que tipo de mulher eu realmente sou. Cada frase era uma humilhação que doía mais do que qualquer traição física. Mas Eduardo precisava de mais provas. Queria ter certeza absoluta sobre o caráter de Mariana antes de tomar a decisão final. Precisava ver se existia pelo menos uma centelha de bondade no coração dela. Uma única situação onde ela demonstrasse empatia genuína por alguém. Na manhã seguinte, Eduardo se transformou em Carlos pela terceira vez. Mas desta vez tinha um plano diferente. Não ia apenas observar Mariana no café. Ia criar situações onde ela teria a oportunidade de mostrar compaixão, de ser uma pessoa decente. Se ela falhasse em todos os testes, ele saberia que não havia nada para salvar naquele relacionamento. O primeiro teste aconteceria na rua, em frente ao café. Eduardo chegou cedo e se posicionou como se fosse um gari trabalhando na limpeza da calçada. Quando viu Mariana se aproximando, fingiu tropeçar e derrubou algumas folhas que estava recolhendo. Desculpa, ele murmurou quando ela passou por ele. Mariana olhou para Eduardo com irritação, como se ele tivesse sujado a calçada de propósito para incomodá-la. Presta atenção no que está fazendo, ela disse com asco. Acabei de limpar meu sapato. Eduardo olhou para o sapato dela. Não havia sujeira nenhuma. Mariana estava inventando um motivo para ser cruel com alguém que considerava inferior. Nenhum tudo bem, ou um gesto humano básico. Apenas frieza e desprezo. Ela entrou no café sem olhar para trás, deixando Eduardo ali com o coração apertado. O primeiro teste havia falhado completamente. O segundo teste aconteceu 1 hora depois. Eduardo entrou no café e se sentou na mesa do fundo como nos outros dias. Mas desta vez havia preparado uma situação específica. Fingiu passar mal, colocando a mão no peito e respirando com dificuldade. Beatriz percebeu primeiro. Ei, você está bem? Eduardo gemeu baixinho, chamando a atenção de outras pessoas no café, incluindo Mariana, que estava no balcão. Acho que está doendo aqui, Eduardo disse, apontando para o peito. Um casal de clientes se levantou para ajudar. Um homem se ofereceu para chamar uma ambulância. Uma senhora trouxe um copo d'água. Todos demonstraram preocupação genuína com um estranho que parecia estar passando mal. Todos, exceto Mariana. Ela se aproximou da mesa não com preocupação, mas com irritação. Olha,
ela disse baixinho, para que os outros clientes não ouvissem. Se você está passando mal, o hospital público fica a 3 quadras daqui. Aqui não é lugar para isso. Eduardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mariana estava preocupada não com o bem-estar dele, mas com a imagem do café. Estava expulsando alguém que parecia estar tendo um problema cardíaco. Eu só preciso de 1 minuto, Eduardo fingiu implorar. Não, você precisa de atendimento médico, Mariana replicou. E isso você não vai encontrar aqui. O casal que havia se oferecido para ajudar olhou para Mariana com indignação. Que tipo de pessoa você é? A senhora perguntou. O homem está claramente passando mal. Senhora, eu tenho um negócio para administrar, Mariana respondeu sem um pingo de constrangimento. Não posso transformar meu café em consultório médico. Eduardo se levantou devagar, fingindo ter se recuperado. Está tudo bem, ele disse para os clientes que tentavam ajudar. Já estou melhor. Mas o olhar que trocou com Mariana dizia tudo. Ela não havia demonstrado 1 segundo de preocupação genuína. Sua única preocupação era livrar-se dele o mais rápido possível. O segundo teste também havia falhado. Eduardo saiu do café e ficou observando da rua. Meia hora depois, viu uma cena que o deixou ainda mais chocado. Uma mulher com roupas simples entrou no café carregando uma criança pequena no colo. A criança estava chorando e a mulher parecia exausta. Com licença, Eduardo ouviu a mulher dizer para Mariana: Minha filha não para de chorar. Você tem um banheiro onde eu posso trocar a fralda dela? Mariana olhou para a mulher e para a criança com nojo mal disfarçado. O banheiro é só para clientes, ela respondeu secamente. Eu posso comprar alguma coisa, a mulher disse, mexendo na bolsa. Um café pequeno, talvez. O café custa R$8, Mariana mentiu, aumentando o preço em R$3. A mulher hesitou. Eduardo viu ela contar as moedas na bolsa e perceber que não tinha dinheiro suficiente. Por favor, a mulher implorou. É só para trocar a fralda. Não vai demorar nem 2 minutos. Senhora, eu não posso abrir exceções, Mariana respondeu. Se você não pode consumir, não pode usar o banheiro. A criança chorava cada vez mais alto. Outros clientes começaram a olhar com pena da situação. Mas Mariana permaneceu inflexível. Existe um posto de gasolina 2 quadras daqui, ela acrescentou, como se estivesse fazendo um favor. Eles têm banheiro público. A mulher saiu do café cabisbaixo, carregando a criança que continuava chorando. Eduardo viu ela caminhar pela calçada procurando um lugar para resolver a situação, claramente constrangida e cansada. Eduardo não conseguiu se controlar. Correu atrás da mulher. Moça! Ele chamou. Espera! A mulher se virou, assustada. Desculpa incomodar, Eduardo disse, tirando uma nota de R$20 do bolso. Compra alguma coisa para sua filha. Eu não posso aceitar, a mulher respondeu com lágrimas nos olhos. Aceita sim, Eduardo insistiu. Toda mãe merece ajuda quando precisa. A mulher pegou o dinheiro com gratidão e voltou para o café. Eduardo viu de longe Mariana servir o pedido dela com cara de poucos amigos, claramente contrariada por ter que atender alguém que considerava inadequada. O terceiro teste havia revelado algo ainda pior. Mariana era cruel não apenas com adultos, mas negava ajuda até para uma mãe com uma criança pequena. Não havia limites para sua frieza. Eduardo voltou para casa emocionalmente destruído. Tinha visto o suficiente. Mariana não era apenas uma traidora ou uma interesseira. Era uma pessoa fundamentalmente má, incapaz de demonstrar compaixão básica pelos outros seres humanos. Mas o pior ainda estava por vir. No final da tarde, Eduardo estava em casa quando o telefone de Mariana tocou. Ela estava no banho e o aparelho estava carregando na sala. Eduardo viu que era Roberto, claramente o amante. Sem pensar 2 vezes, ele atendeu. Mariana? Disse a voz masculina do outro lado. Eduardo permaneceu em silêncio. Mari, você está aí? Eduardo desligou, mas o telefone tocou novamente. Desta vez, ele deixou tocar até parar. Quando Mariana saiu do banho, ela checou o celular e viu as chamadas perdidas. Meu telefone tocou? Ela perguntou. Não ouvi nada. Eduardo mentiu. Mariana ligou de volta para Roberto, mas saiu de casa para falar. Eduardo a seguiu discretamente e se posicionou onde podia ouvir a conversa. Não, amor. Foi só coincidência.
ela dizia. Eduardo não desconfia de nada. Ele está ocupado demais planejando o casamento para perceber qualquer coisa. Eduardo apertou os punhos. Eu estava pensando, Mariana continuou. Depois que eu conseguir acesso às contas dele, a gente pode fazer aquela viagem que conversamos. Suíça, Itália, França. Com o dinheiro dele, a gente pode viver como reis. Não, ele nunca vai desconfiar. Ela riu. Sabe o que é mais patético? Ontem ele me perguntou se eu o amaria se ele fosse pobre. Imagina. Eu fingi que fiquei emocionada com a pergunta, disse que o amaria mesmo se ele fosse um lixeiro. Eduardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela havia mentido na cara dele sobre a pergunta mais importante que havia feito. Roberto, você não imagina como é difícil fingir que sinto alguma coisa por ele, Mariana continuou, a voz carregada de nojo. Ele é tão comum, sem graça. Se não fosse pelo dinheiro, eu não aguentaria nem 5 minutos com ele. As palavras eram como facadas. Eduardo lembrou de todos os momentos íntimos que haviam compartilhado. Todas as vezes que Mariana havia fingido prazer, fingido carinho, fingido amor. Depois do casamento, vou ter que aguentar ele por uns meses. Ela suspirou. Mas é só até conseguir transferir tudo. Aí invento uma desculpa qualquer e peço a separação. Incompatibilidade, sei lá. E a gente some com a grana dele. Eduardo havia ouvido o suficiente. Mariana não apenas o estava traindo e planejando roubá-lo. Ela sentia nojo dele como pessoa. Considerava repugnante ter que fingir amor por ele. Naquela noite, enquanto Mariana dormia tranquilamente ao lado dele, Eduardo tomou a decisão final. Não ia apenas terminar o relacionamento. Queria que Mariana soubesse exatamente o que ele havia descoberto. Queria ver a cara dela quando percebesse que o ingênuo Eduardo tinha sido esperto o suficiente para desmascarar todos os planos dela. Amanhã seria o dia em que Carlos desapareceria para sempre. E Eduardo mostraria para Mariana quem realmente tinha sido enganado naquela história. Eduardo acordou naquela manhã, sabendo que seria o último dia de mentiras. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Não conseguia mais beijar Mariana, sabendo de todas as mentiras que ela contava. O peso da verdade estava esmagando seu peito. E ele precisava colocar um fim naquela farsa. Mariana estava se arrumando para o trabalho, cantarolando uma música enquanto passava batom. Ela parecia genuinamente feliz, e Eduardo percebeu que essa felicidade vinha da certeza de que seu plano estava funcionando perfeitamente. Bom dia, amor, ela disse, beijando Eduardo no rosto. Dormiu bem? Dormi, Eduardo respondeu, observando cada movimento dela. Hoje vou sair um pouco mais tarde. Mariana mentiu naturalmente. Temos uma reunião com fornecedores do café às 5 da tarde. Eduardo sabia que isso era mentira. Ela ia encontrar Roberto, como sempre fazia quando inventava desculpas sobre trabalho extra. Mas desta vez, ele não disse nada. Apenas assentiu e fingiu acreditar. Tudo bem. Eu também vou ter um dia corrido, Eduardo disse. Preciso resolver algumas coisas importantes. Depois que Mariana saiu, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de se disfarçar de Carlos novamente, ele ia confrontar a situação de frente. Mas primeiro, queria uma última prova de quem Mariana realmente era. Eduardo ligou para o café, encontro perfeito, e fingiu ser um cliente interessado em fazer um evento. Alô, bom dia, ele disse, disfarçando a voz. Gostaria de falar com a gerente. Um momento, disse Beatriz, que atendeu o telefone. Aqui é Mariana, disse a voz da noiva dele segundos depois. Olá, Mariana. Eu gostaria de fazer uma festa de aniversário aí no café. Seria para umas 20 pessoas, mas são trabalhadores simples. Pessoal de empresa de limpeza. Vocês atendem esse tipo de cliente? O silêncio do outro lado foi revelador. Bem, Mariana hesitou. Nosso café tem um perfil específico de clientela. Pessoas mais refinadas. Talvez vocês se sintam mais à vontade em outro estabelecimento. Mas o dinheiro é o mesmo, não é? Eduardo testou. Sim, mas é questão de ambiente. Nossos outros clientes podem se sentir incomodados com esse tipo de evento. Eduardo desligou com nojo. Mariana havia acabado de confirmar que discriminava clientes baseada em classe social, recusando dinheiro por preconceito. Na hora do almoço, Eduardo foi até o café. Não como Carlos desta vez, mas como ele mesmo.
Queria ver se Mariana tratava o próprio noivo de forma diferente quando estava no ambiente de trabalho. Quando entrou no encontro perfeito, Mariana ficou surpresa ao vê-lo. Eduardo, que surpresa! O que está fazendo aqui? Pensei em almoçar com você, ele disse, observando a mudança completa no comportamento dela. Mariana estava sorrindo, carinhosa, atenciosa, completamente diferente da mulher cruel que Eduardo havia observado nos últimos dias. Que romântico, ela exclamou, beijando-o na frente dos clientes. Beatriz, esse é meu noivo, Eduardo. Beatriz sorriu de forma completamente diferente da frieza que demonstrava com Carlos. Muito prazer. Mariana fala muito de você. Eduardo se sentou em uma mesa próxima ao balcão, onde podia observar como Mariana interagia com diferentes clientes. O contraste era gritante. Com pessoas bem vestidas, ela era simpática e atenciosa. Com pessoas de aparência mais simples, era fria e ríspida. Durante o almoço, um entregador chegou com uma encomenda para o café. O homem estava suado, claramente cansado de um dia inteiro de trabalho. Quando se aproximou do balcão, Mariana nem olhou para ele. Entrega para encontro perfeito, o homem disse educadamente. Deixa aí no balcão, Mariana respondeu sem levantar os olhos, continuando a conversar com Eduardo como se o entregador fosse invisível. Precisa assinar aqui, o homem insistiu, estendendo uma prancheta. Mariana suspirou com irritação, como se fosse um grande incômodo. Assinou rapidamente e voltou a ignorar o homem completamente. Obrigado e tenha um bom dia, o entregador disse, tentando ser educado. Mariana nem respondeu. Eduardo viu o homem sair cabisbaixo, claramente desanimado com o tratamento que havia recebido. Sentiu raiva e vergonha de estar associado a uma pessoa tão cruel. Mariana, Eduardo disse, testando-a uma última vez. Não acha que você foi meio ríspida com o entregador? Ríspida? Ela fingiu surpresa. Eu fui normal. É que esse tipo de pessoa, se você dá muita conversa, eles começam a achar que são seus amigos. Esse tipo de pessoa? Ah, Eduardo, você sabe. Entregadores, faxineiros, pessoal de serviços gerais. Se você trata com muita gentileza, eles se aproveitam. Eduardo sentiu nojo da mulher que estava sentada na frente dele. Como havia se enganado tanto sobre o caráter dela. À tarde, Eduardo voltou para casa e tomou a decisão final. Era hora de confrontar Mariana com a verdade. Mas primeiro, queria organizar todas as evidências que havia coletado. Ligou para Sandra, a colega de trabalho de Mariana que havia contado sobre o caso. Sandra, aqui é Eduardo novamente. Oi, Eduardo. Como está lidando com tudo isso? Preciso de mais informações. Você pode me contar exatamente o que ouviu Mariana falando? Sandra suspirou. Eduardo, talvez seja melhor você não saber dos detalhes. Por favor, eu preciso saber de tudo. Ela disse que você é conveniente, que finge orgasmos há anos porque você não desperta nenhuma atração nela, que fica enjoada quando você a toca, mas aguenta porque vale a pena pelo dinheiro. Cada palavra era como um soco no estômago. Eduardo segurou as lágrimas. Tem mais? Ele perguntou. Ela riu da sua aparência física. Disse que você não é nem bonito nem interessante, mas que tem a conta bancária certa. Eduardo, sinto muito ter que te contar isso. Eduardo agradeceu e desligou. Agora tinha certeza absoluta. Mariana não apenas o estava traindo e planejando roubá-lo. Ela sentia repugnância física por ele há anos, fingindo amor enquanto planejava destruir sua vida. Às 7 da noite, Mariana chegou em casa com o sorriso falso de sempre. Oi, amor. Como foi seu dia? Mariana, Eduardo disse, a voz mais séria do que ela estava acostumada a ouvir. Precisa sentar. Temos que conversar. Conversar? Sobre o quê? Ela perguntou. Mas Eduardo viu um brilho de preocupação nos olhos dela. Sobre nós. Sobre a verdade. Mariana sentou no sofá, tentando manter a compostura. Que verdade, Eduardo? Você está me assustando. Eduardo respirou fundo. Era o momento que havia esperado durante dias. Eu sei sobre Roberto. O rosto de Mariana empalideceu instantaneamente. Ela tentou fingir confusão, mas Eduardo viu o pânico nos olhos dela. Roberto? Quem é Roberto? Eduardo, eu não sei do que você está falando. O diretor da empresa. Seu amante há meses.
Isso é absurdo. Como você pode me acusar de uma coisa dessas? Eduardo tirou o celular do bolso. Porque eu gravei uma das suas conversas com ele. Quer ouvir? Mariana ficou em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Eu sei dos planos de roubar minha herança. Sei que você só está comigo pelo dinheiro. Sei que finge amor há anos. Eduardo, por favor, me deixa explicar. E tem mais. Eduardo continuou, vendo o desespero crescer no rosto dela. Eu sei exatamente que tipo de pessoa você é. Conheci Carlos. Carlos? Quem é Carlos? O gari que você humilhou no seu café essa semana. O homem simples que você tratou como lixo, que você expulsou só por causa da aparência. Mariana franziu a testa, claramente não entendendo aonde Eduardo queria chegar. Carlos era eu, Mariana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo viu o exato momento em que Mariana processou o que ele havia dito. O rosto dela passou por várias expressões: confusão, compreensão, horror e, finalmente, pânico total. Você... o quê? Eu me disfarcei para ver quem você realmente é quando acha que ninguém importante está vendo. E descobri que você é ainda pior do que imaginava. Mariana abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar. Eduardo viu o momento exato em que ela percebeu que havia perdido tudo. Eduardo, por favor, me deixe explicar. Você não entende? Entendo perfeitamente. Você é uma pessoa cruel, preconceituosa e calculista. E o nosso casamento não vai acontecer. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana. Mas Eduardo sabia que não eram de arrependimento. Eram de desespero por ter sido descoberta. Eduardo, eu posso mudar. Eu te amo de verdade. Não, Eduardo disse, levantando do sofá. Você ama meu dinheiro. E agora que descobri quem você realmente é, essa história acabou. As lágrimas de Mariana não eram de arrependimento. Eduardo podia ver isso claramente nos olhos dela. Era puro desespero de quem havia sido pega em flagrante e sabia que tinha perdido tudo. Ela tentava calcular rapidamente como sair daquela situação, como manipular Eduardo mais uma vez. Eduardo, por favor, ela implorou segurando no braço dele. Você não entende. Eu posso explicar tudo. Explicar o quê? Eduardo se afastou dela. Como você ia roubar minha herança? Como fingiu amor por 4 anos? Como tratou aquele idoso com crueldade no café? Eu estava nervosa naqueles dias. O casamento se aproximando, o estresse do trabalho. Nervosa? Eduardo riu amargamente. Mariana, você chamou um entregador de esse tipo de pessoa. Expulsou uma mãe com criança pequena. Humilhou um idoso inocente. Isso não é nervosismo. Isso é quem você realmente é. Mariana percebeu que as desculpas não estavam funcionando. Mudou de estratégia, tentando despertar pena. Eduardo, eu sei que cometi erros, mas posso mudar. Você não pode jogar fora 4 anos da nossa vida assim. 4 anos de mentira, Eduardo corrigiu. Você disse para Roberto que sente nojo quando eu te toco, que finge orgasmos há anos, que considera minha aparência física ridícula. O rosto de Mariana ficou vermelho. Ela não sabia que Eduardo havia ouvido também essas conversas. Roberto me manipulou. Ela tentou mentir novamente. Ele me pressionou a falar essas coisas. Eu não sentia isso de verdade. Chega, Mariana, Eduardo disse, levantando da poltrona. Eu gravei suas conversas. Tenho testemunhas do seu comportamento no café. Sei exatamente quem você é. Você me gravou sem permissão? Ela tentou se fazer de vítima. Isso é invasão de privacidade. E você planejou me roubar, Eduardo replicou. E fingiu me amar por anos. Acho que invasão de privacidade é o menor dos nossos problemas. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, processando que todas as suas estratégias de manipulação haviam falhado. Então, pela primeira vez, Eduardo viu quem ela realmente era quando todas as máscaras caíam. Tudo bem, ela disse, a voz mudando completamente. O tom carinhoso e vulnerável desapareceu, substituído por frieza pura. Você quer a verdade? A verdade é que eu nunca te amei mesmo. Eduardo sentiu o peito apertar, mesmo já sabendo disso. A verdade é que você é um homem sem graça, sem personalidade, sem nada que desperte interesse em uma mulher. A única coisa interessante em você é sua conta bancária. Cada palavra era calculada para machucar o máximo possível.
Eu aguentei você me tocando por 4 anos porque valia a pena. Fingi que sentia prazer quando você me repugnava. Fingi que seus beijos significavam alguma coisa quando eu só pensava em terminar logo. Eduardo permaneceu em silêncio, vendo a verdadeira Mariana emergir completamente. Você quer saber a verdade sobre Roberto? Ele me dá tudo o que você nunca conseguiu. Ele é interessante, atraente, me faz sentir coisas que você jamais despertou. Com ele eu não preciso fingir nada. E o dinheiro? Eduardo perguntou calmamente. O dinheiro era apenas um bônus. O plano era ficar rica e ainda por cima me livrar de você. Perfeito, não acha? Eduardo olhou para aquela mulher e percebeu que ela estava tentando machucá-lo ao máximo agora que sabia que tinha perdido. Era vingança pura. Terminou? Ele perguntou. Não, Mariana continuou, o veneno escorrendo de cada palavra. Quer saber o que mais? Suas amigas sabem que você é um idiota. Sua família sempre achou que você podia arranjar alguém melhor. Todo mundo via que eu estava contigo por interesse, menos você. Eduardo tirou o celular do bolso. O que está fazendo? Mariana perguntou. Ligando para sua mãe, Eduardo disse, discando o número. Não, Eduardo, não faz isso. O pânico voltou instantaneamente para o rosto dela. Eduardo sabia que Mariana tinha uma relação complicada com a mãe, mas que dependia da aprovação da família. Dona Carmen? Eduardo falou quando a mãe de Mariana a atendeu. Aqui é Eduardo. Preciso conversar com a senhora sobre o casamento. Eduardo, por favor. Mariana sussurrou desesperada. Sim, infelizmente o casamento foi cancelado. Eduardo continuou ao telefone. Descobri que Mariana estava me traindo e planejando roubar minha herança. Eduardo ouviu o grito de choque do outro lado da linha. Sim, é verdade. Tenho gravações das conversas dela. Ela também estava tratando clientes do café dela com extremo preconceito e crueldade. Mariana tentou tomar o telefone da mão dele, mas Eduardo se afastou. Eu sei que a senhora criou ela melhor que isso. Sinto muito ter que contar, mas a senhora merece saber quem sua filha se tornou. Quando Eduardo desligou, Mariana estava branca como papel. Você destruiu minha vida, ela sussurrou. Eu não destruí nada, Eduardo respondeu. Apenas revelei quem você sempre foi. O telefone dele tocou. Era Sandra, do trabalho de Mariana. Eduardo, você precisa saber de uma coisa urgente, Sandra disse assim que ele atendeu. O que foi? Mariana acabou de ser demitida. O diretor da empresa descobriu sobre o caso dela com o Roberto. Parece que Roberto é casado há 20 anos, e a esposa dele soube de tudo hoje. Eduardo olhou para Mariana, que estava ouvindo a conversa. E tem mais, Sandra continuou. Roberto negou tudo para a esposa dele. Disse que Mariana estava inventando o romance, que ela estava obcecada por ele. Jogou a culpa toda nela. Eduardo viu o último fio de esperança morrer nos olhos de Mariana. Não apenas ela havia perdido Eduardo e o dinheiro, também havia perdido o emprego e o amante. Sandra, obrigado por me contar. Eduardo, sinto muito por tudo isso, mas você descobriu a tempo. Quando Eduardo desligou, Mariana estava sentada no chão, finalmente processando a dimensão do que havia perdido. Roberto me abandonou, ela murmurou. Disse que eu estava inventando tudo. Ele te usou, Eduardo disse. Igual você estava me usando. Mas eu realmente amava ele. Mariana chorou. Agora você sabe como é ser enganada por alguém em quem confia. Eduardo foi até o quarto e voltou com 2 malas. Havia passado a tarde anterior preparando as coisas de Mariana. Suas roupas estão aí, ele disse. Amanhã você pode buscar o resto. Eduardo, eu não tenho para onde ir. Perdi meu emprego. Minha família vai me repudiar. Isso não é mais problema meu, Mariana. Ela se levantou do chão, pegou as malas e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, se virou uma última vez. Você acha que vai encontrar alguém melhor que eu? Ela disse com amargura. Qualquer pessoa com um mínimo de bondade no coração já é infinitamente melhor que você, Eduardo respondeu. Você vai se arrepender de ter me perdido. Ela tentou uma última provocação. A única coisa que lamento é ter perdido 4 anos da minha vida com alguém que não existia. Mariana saiu e bateu a porta com força. Eduardo ficou sozinho no apartamento que havia compartilhado com uma mentira por 4 anos. Sentou no sofá e, pela primeira vez em dias,
Conseguiu respirar aliviado. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eduardo, aqui é Helena, enfermeira do Hospital São Lucas. Sandra me passou seu contato. Soube do que aconteceu com você. Se quiser conversar com alguém que entende de pessoas aproveitadoras, estou aqui. Passei por algo similar há alguns anos. Eduardo olhou para a mensagem e sorriu pela primeira vez em semanas. Talvez houvesse pessoas genuinamente boas no mundo. Talvez ainda houvesse esperança de encontrar alguém que o amasse pelo que ele realmente era, não pelo que tinha. Digitou uma resposta. Olá, Helena. Obrigado pela mensagem. Adoraria conversar. Quando enviou a mensagem, Eduardo percebeu que um novo capítulo da sua vida estava começando. Um capítulo baseado na verdade, não em mentiras. E pela primeira vez em anos, ele estava ansioso para ver o que o futuro reservava. 6 meses se passaram desde que Eduardo descobriu a verdade sobre Mariana. Foram meses de cura, de redescoberta, de aprender a confiar novamente nas pessoas. O apartamento que antes dividia com mentiras, agora era um lar de paz, onde ele podia ser verdadeiramente ele mesmo. Helena havia se tornado muito mais do que uma amiga. A enfermeira do Hospital São Lucas tinha uma história similar à de Eduardo. Também havia sido enganada por alguém interessado apenas em dinheiro. Mas ao contrário de Mariana, Helena era genuína em cada gesto, cada palavra, cada sorriso. Bom dia, Eduardo disse, encontrando Helena na cozinha preparando o café da manhã. Ela estava usando uma das camisas dele por cima da roupa de trabalho. Simples, mas radiante. Bom dia, amor, ela respondeu, beijando-o suavemente. Dormiu bem? Eduardo ainda se surpreendia com a naturalidade daquele amor. Não havia cálculo, não havia interesse oculto. Era apenas carinho genuíno. Melhor do que em anos, ele disse, observando Helena servir café em canecas simples que haviam comprado juntos em uma lojinha do centro da cidade. Era engraçado como as pequenas coisas haviam ganhado novo significado. Com Mariana, tudo precisava ser sofisticado, caro, impressionante. Com Helena, uma manhã simples compartilhando café era mais valiosa que todos os jantares em restaurantes luxuosos que Eduardo já havia bancado. Preciso te contar uma coisa, Eduardo disse, mexendo o café pensativo. Pode falar. Helena sentou ao lado dele, naturalmente encostando a cabeça no ombro de Eduardo. Ontem encontrei Mariana na rua. Helena não demonstrou ciúme ou insegurança, apenas curiosidade. Como ela estava? Destruída, Eduardo disse, sem alegria na voz. Perdeu o apartamento, está morando com uma amiga. Roberto realmente a abandonou. A família dela não fala mais com ela desde que descobriram a verdade. Sente pena dela? Eduardo pensou cuidadosamente na resposta. Sinto pena da pessoa que ela poderia ter sido se tivesse escolhido ser boa. Mas não sinto pena das consequências que ela criou para si mesma. Ela disse alguma coisa? Tentou se desculpar. Disse que estava arrependida, que havia aprendido a lição, mas eu percebi que era só mais uma tentativa de manipulação. Helena pegou a mão de Eduardo.